Na verdade, ela ficou sabendo simplesmente pela repercussão do assunto, já se preocupou com a imagem. Essa é a lógica do mercado. Essa é a lógica. O comprador internacional, ele não quer associar o seu nome ao desmatamento. Então, esse foi outro resultado bastante importante. Esse tema repercutiu na imprensa. Fabricantes de calçado anunciaram que não usariam mais os produtos, não usariam mais couro vindo da Amazônia sem a garantia de origem legal. Então, nós tivemos aí nesse momento um avanço extraordinário em termos de repressão que provavelmente nunca conseguiríamos por meio de ações judiciais. Aquelas ações que foram ajuizadas, a partir do momento em que foram feitas as recomendações, elas logo acabaram sendo suspensas, porque as empresas vieram procurar o Ministério Público para negociar. Elas perceberam que estavam numa situação muito complicada e entenderam que era necessário iniciar uma negociação com o Ministério Público para ajustar a conduta delas. Outro exemplo, o BNDES ampliou as exigências para o apoio ao setor. Ele já tinha uma ou outra norma ali de sustentabilidade ambiental, mas que praticamente eram letra morta. Depois disso, passou a cobrar dos frigoríficos financiados uma adesão ao sistema de rastreabilidade do gado e exigir uma verificação mínima de regularidade socioambiental. Aí é que as ações civis públicas foram suspensas e depois acabaram sendo extintas, porque os frigoríficos acabaram assinando então uma série de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal. E as negociações com os pecuaristas continuaram muito tempo, muitos deles já assinaram também TACs, mas o principal foco eram os frigoríficos, porque a lógica de assinar TACs com frigoríficos é que eles são uma quantidade muito menor do que a dos fazendeiros e eles têm uma capacidade econômica muito grande, então é mais fácil assinar um termo com eles para que eles não comprem aquela carne, para que não comprem aquele gado, do que buscar cada um dos fazendeiros, que são inúmeros, e tentar um acordo similar. 3 dos maiores frigoríficos do Brasil assinaram em outubro de 2009 essa moratória, esse TAC que foi feito, comprometendo-se a não comprar mais gado de áreas desmatadas. Isso foi destacado na imprensa internacional. E esse TAC, simplesmente, a lógica dele é a seguinte: a empresa não pode adquirir gado bovino de fazendas com irregularidades socioambientais. Então, desmatamento é uma delas, mas havia algumas outras previsões também. Por exemplo, o fazendeiro não podia estar na lista de trabalho escravo, a fazenda precisava se inscrever no cadastro ambiental rural. Na época nós tínhamos uma adesão baixíssima ao CAR, existia então aquela dificuldade de até identificar quem é o responsável por aquela área desmatada. E mais do que isso, qual é a definição da reserva legal na área, qual é a definição das responsabilidades, quem é que vai se responsabilizar por uma recuperação ambiental daquela área degradada. Sem o CAR, tudo isso fica muito mais difícil. Com o cadastro ambiental rural, a gente vislumbrou, eu não estava na época, mas o PF vislumbrou uma possibilidade de trazer um pouco mais para a formalidade essa situação de desmatamento, permitindo a responsabilização. Então, essa foi uma obrigação prevista. A empresa só pode comprar gado de fornecedores que estão no CAR e promovam o licenciamento ambiental do empreendimento. O licenciamento ambiental, na verdade, ele era importante no início do TAC, foi perdendo importância com o tempo, porque hoje existem instrumentos que a gente considera mais úteis e relevantes para verificar a rigidez ambiental do empreendimento, dentre eles o CAR, o monitoramento do PRODES via satélite, quer dizer, verificação do desmatamento ano a ano, trazida por dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Tudo isso acaba sendo muito mais útil para a gente do que o próprio licenciamento ambiental promovido, às vezes, por um ente local ou pela SEMAS ambiental, e que a Eli já falou aqui de alguns problemas do licenciamento ambiental. Então, quer dizer, o fato de um empreendimento ser licenciado não significa muita coisa, infelizmente. A empresa se comprometia também a efetivar a auditoria independente para a fiscalização dos termos do TAC. Essa obrigação foi uma das mais difíceis da gente conseguir avançar
por uma série de problemas logísticos, burocráticos, mas finalmente, um pouco mais recentemente, em 2015, iniciaram-se as auditorias, 2016, e principalmente no ano passado, nós tivemos os resultados dessas auditorias que foram apresentados no início desse ano. As primeiras auditorias foram feitas, essas empresas, eu vou falar um pouco disso no final, porque a preocupação é essa, porque não adianta a empresa se comprometer, essa fiscalização tem que ser feita, é muito difícil o Ministério Público assumir a fiscalização de todas as compras de gado bovino feitas no estado do Pará, então eles têm que contratar uma auditoria às custas deles, das empresas, para que ela faça uma verificação de se essas compras não vieram de alguma fazenda desmatada, entre outros problemas. Bom, aí naquele momento, então, nós tivemos alguns resultados bastante positivos. Um estudo do Amazon, em parceria com uma universidade norte-americana, concluíram que as medidas do MPF contribuíram para uma maior preocupação da cadeia produtiva em relação à regularidade dos fornecedores de gado. Então, diante de levantamentos estatísticos, foi verificado que houve um avanço da preocupação da cadeia e alguns números aqui. Antes do acordo, apenas 2% dos fornecedores da JBS, a gente pega como exemplo aqui, haviam registrado suas propriedades no cadastro ambiental rural. E depois disso, em 2013, já praticamente todos os fornecedores estavam registrados, 96%, e hoje em dia 100%. Esse número já é 100%, porque seria inadmissível na auditoria qualquer compra de fornecedor sem cadastro ambiental rural. 85% dos produtores afirmaram que eles fizeram esse registro com o propósito de continuar vendendo para a empresa. Então vejam o avanço que nós conseguimos em termos de institucionalização das propriedades rurais. Não havia registro no cadastro ambiental, mas para poderem continuar vendendo por conta do TAC, esses produtores buscaram a regularização e inscrição no CAR. Então, foi verificado que os frigoríficos de fato bloquearam as fazendas por desmatamento, que era uma coisa que nunca havia acontecido antes, não havia nenhuma preocupação real nesse sentido, só preocupação retórica. E antes de 2009, 36% dos fornecedores da JBS haviam desmatado recentemente. Em 2013, menos de 4%, na auditoria do ano passado já dá 0,0 alguma coisa, em termos de desmatamento. E ainda assim, não estou dizendo que não existe mais nenhum problema, nós vamos falar isso ao final. Mas em termos de fornecedores que haviam desmatado, isso já caiu de modo brutal. Os fornecedores que venderam gado à JBS depois do acordo devastaram 50% menos do que as propriedades que foram bloqueadas pela JBS. Então, quer dizer, tem aquelas pessoas que vão continuar na ilegalidade, não tem jeito. Infelizmente, até hoje, nós temos alguns produtores rurais que falam, olha, para mim não vale a pena me adaptar a essa realidade do TAC, eu vou continuar desmatando, e enquanto ele tiver alguém que cumpre, ele vai continuar fazendo isso. Bom, aí uma reunião da ONU teve a publicação de um relatório, segundo a entidade Union of Concerned Scientists, foi crucial a atuação do Ministério Público, o desmatamento caiu quase 70% na comparação dos dados de 2013 e a média que estava sendo verificada de 96 a 2005. Mas isso não significa que está resolvido o problema, pelo contrário, o desmatamento voltou a aumentar nos últimos anos, percebemos alguns problemas graves que continuam ocorrendo na cadeia da pecuária e existem algumas grandes barreiras ainda. Por exemplo, ainda temos uma quantidade razoável de fazendas e frigoríficos que não tem TAC nem auditoria. Não fizeram TAC com o MP, não fizeram nenhuma auditoria, às vezes eles até têm o TAC, mas não fizeram as auditorias. Temos algumas fraudes dos produtores rurais, como por exemplo a venda por meio de fazenda interposta, porque como a verificação é feita em relação à fazenda que vende para o frigorífico, se essa fazenda está ok ambientalmente, então o frigorífico compra. Mas se essa fazenda trouxe o gado de outra fazenda e essa primeira desmatou, o mecanismo de controle já é bem mais difícil, porque a guia de trânsito do animal muitas vezes é inacessível, a primeira guia, e enfim, uma série de problemas de transparência, de informação mesmo, que
dificultam que o frigorífico saiba se a primeira fazenda estava regular em relação às obrigações ambientais. Essa é uma dificuldade. A nossa legislação criminal é extremamente leniente. Crimes ambientais, infelizmente, são mapeados no Brasil, né? Nós temos penas baixíssimas que representam simplesmente como resultado que ninguém é preso por crime ambiental. Não tem como prender. O cara tem que ser realmente muito bom, né? Um grande criminoso, assim, daqueles mafiosos para conseguir ser preso. Porque as penas são muito baixas, mesmo que tenha reiteração delitiva, a prescrição acaba acontecendo em grande parte dos casos. Quando não acontece prescrição, a pessoa acaba tendo a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva, ou seja, vai pagar a cesta básica, vai prestar serviço à comunidade e está resolvido. O cadastro ambiental rural tem um problema de transparência, a GTA tem um problema de transparência. A GTA é a guia de trânsito animal, que aqui no estado do Pará é expedida pela ADEPará, e nós temos uma dificuldade de transparência porque essa guia ela mostra de onde está vindo o gado. Então, se ela fosse plenamente transparente e mostrasse, por exemplo, qual é o CAR daquele vendedor, aí nós já teríamos uma facilidade muito maior de verificação socioambiental da origem do gado. Não tem a vinculação da GTA ao CAR, então essa GTA hoje ela não mostra o cadastro ambiental rural. Nós estamos trabalhando nisso para que tem um cronograma aí previsto a partir de agosto, começaria essa vinculação da GTA ao CAR, significaria um avanço extraordinário. Esperamos que se efetive. E o controle dos fornecedores indiretos, aquele programa também que permite justamente a triangulação das fazendas que jogam gado de um lado para o outro. E a fornecedor indireto, aquela primeira fazenda desmatada, acaba ficando o Amazon fez um estudo bem recente, em 2017, muito profundo, interessante, para tentar entender se, a partir desses taxas do MPF, se realmente os frigoríficos podem ajudar a zerar o desmatamento da Amazônia. E ele conclui, por exemplo, que 30% da capacidade de abate do Pará ainda opera sem TAC. É necessário aprimorar, entre outras coisas, o controle desses fornecedores indiretos. São os desafios que se colocam. Então, o Amazon traz essas preocupações. O TAC